Olá, pessoal, bom dia, que Deus abençoe sua vida, bem-vindos ao dia 19 do nosso devocional, a família cristã, e hoje é um tema um pouco picante para os homens. Vamos falar sobre intimidade no casamento. Falamos já um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho. Hoje é para os homens, amanhã para as mulheres, tá bom? Então, as mulheres aguardem aí que amanhã também terá para vocês. E é uma palavra para os homens. E você, mulher que conhece um homem, manda esse devocional para ele, tá bom? Manda para o seu marido, para ele assistir e aprender um pouquinho. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, verso 7 diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, dando honra à mulher como a parte mais frágil e coerdeira da graça da vida. Amém? Então, eu quero começar, isso daí todo homem deveria ler sempre, 1 Pedro capítulo 3, do 7 e o 8 aí, que ele vai entender um pouco mais, tá? E aqui vai ser bem breve, temos pouco tempo, mas queremos falar aí com os maridos, com os noivos também, né? Ou jovens, por que não? Que desejam construir uma família segundo o coração de Deus. Amém? Você quer ser esse jovem? Então, escuta essa palavra. Hoje a gente vive numa cultura que fala muito sobre desempenho. Você tem que ser bom, você tem que desempenhar, você tem que crescer, você tem que fazer, mas nunca fala, ou pouco se fala sobre o relacionamento. E fala também muito sobre o prazer, né? O desempenho, o prazer do homem, e não fala de compromisso. Então o homem hoje está preocupado com o seu desempenho, está preocupado sobre o prazer que ele vai sentir, mas ele não está preocupado no relacionamento, na conexão, na intimidade e no compromisso com seu cônjuge. E muitos deles também falam sobre os direitos. Eu tenho direito, a minha esposa tem que fazer isso, minha esposa tem que fazer aquilo, mas ele mesmo não fala sobre as responsabilidades do homem dentro da casa, o homem no lar, o homem no casamento, o homem na cama. Não diz. E aí? A Bíblia, ela nos ensina que a intimidade no casamento, ela não é, escute bem, não é somente uma questão física. Não. A intimidade no casamento, ela vai além disso, porque ela é uma expressão de amor, é uma expressão de honra, cuidado e conexão. Ou seja, o sexo não é uma questão física, mas é um complemento do amor que um sente pelo outro. É um complemento da honra que cada cônjuge está dando um para o outro. É o cuidado, é a conexão que ele quer gerar. É o que Deus fez de melhor para o homem e uma mulher. Amém? E por isso, antes de falar sobre intimidade, né, Deus ele fala muito sobre relacionamento. Né? Antes de falar sobre o corpo, Deus fala muito mais sobre o coração. Lembra lá de Davi? Deus escolheu ele não pela aparência, não pelo corpo, mas escolheu ele pelo coração. Amém? E um casamento forte, se você quer ter um casamento forte, ele tem que ser construído com momentos de intimidade, tá bom? Construído em momentos de intimidade. Eu quero falar de alguns pontos. Então, primeiro ponto, a esposa, ela não é apenas a sua companheira, ela é a sua aliada. Vamos entender isso? Deus não deu uma serva, uma empregada para Adão. Não. O que ele fez?
Ele deu uma auxiliadora, alguém para ajudar, alguém para estar do lado, alguém para ser parceira, alguém para ser uma companheira da vida, da jornada, parceiraça, né? E muitos homens cometem um grande erro. Ele enxerga apenas o que a mulher, a esposa, deve fazer, quais são as responsabilidades dela. Mas esquecem de valorizar a presença dela. Quer o que ela faz, mas não quer a presença dela. E esse é um erro terrível, tá? A mulher que está ao lado, ela não foi chamada só para dividir as contas, né? Dividir as tarefas, dividir as responsabilidades. Não! Ela foi chamada para dividir a vida, gente. A vida. Você tem dividido a vida com a sua esposa. Você tem escolhido isso. Então, hoje, homens, tratem a sua mulher, a sua esposa, como um presente de Deus. Amém? Segundo ponto, a intimidade, ela começa com respeito. Respeito. Nenhuma mulher, ela floresce, ela vai ser boa, se não existe respeito por parte de você, homem. Você tem que respeitar sua mulher. Você tem que começar se você quer uma mulher maravilhosa, você tem que começar dando esse respeito para ela. Como que eu vou dar o respeito? A forma que eu falo, a educação, pede por favor, fala meu amor, fala minha querida, esteja com palavras, freia sua língua maldita, que só reclama, que só trata mal, para com isso, né? Como que você responde hoje? Como que você escuta? Às vezes você nem escuta a sua mulher, sua esposa, sabe? Como que você trata a sua mulher diante dos amigos, diante dos seus filhos? Como que você faz isso? Trata que nem o quê? Um animal? Se você faz isso, meu querido, você vai colher coisas ruins, não vai ter um casamento forte, tá? Tudo isso vai influenciar no seu relacionamento. Ah, por que minha esposa é tão ruim assim? Por que minha esposa não faz isso? Porque você é um cavalo. Porque você é é um animal. Trate sua esposa como um animal. O que você vai receber? Trate com respeito. Sabe, o homem inteligente, o homem sábio, ele entende que o respeito não é demonstrar só em alguns momentos. É em todos os momentos. É quando você está sozinho. É quando você está perto. É quando você está no seu celular. É quando você está junto com ele, longe dele, longe dela, perto dela. O que Deus vê em você? Qual respeito você tem dado para o seu cônjuge? Entendeu? No seu dia a dia. Pensa nisso. Porque o respeito vai fazer a sua esposa florescer. Como a luz do dia, como a luz da aurora. Amém? Terceiro ponto, o homem precisa aprender a ouvir. Muitos homens querem ser compreendidos. Ele quer que a esposa dele entenda ele. Mas ele não aprende a ouvir. Escuta mais. Fale menos. Hã? Às vezes a sua esposa, ela não está procurando uma solução, ela está procurando um amigo. Alguém que possa escutar ela, ouvi-la. Está procurando um pouquinho de atenção. Qual atenção você tem dado para ela? Hã? Ela está procurando um acolhimento seu, um abraço, um beijo, dizer eu estou aqui. Sabe? Uma pessoa que escuta, um amigo. Grandes crises conjugais, elas poderiam ser evitadas se tivesse mais escuta e menos defesa.
problema é que as pessoas só querem se defender. Eu não fiz isso. Não, escuta. Quer diminuir a crise? Comece a escutar mais seu cônjuge. Ouvir também é amar. Amém? Se você ama sua esposa, ouça. Ouça. Abre os seus ouvidos, abre o seu coração. Quarto ponto. A amizade, ela fortalece uma vida conjugal. Você tem sido amigo da sua esposa? E eu digo para você assim, os melhores momentos, os melhores casamentos, vamos colocar assim, não são formados apenas só de um marido e esposa fazendo as suas responsabilidades. Eu faço meu papel. Será que isso é suficiente para um casamento? Não. O que é suficiente para um casamento fortalecido, para um casamento melhor, é ser amigo da sua esposa. O seu melhor amigo. O único amigo, se possível, porque se estiver ali ajudando, você pode contar comigo, todo mundo pode te abandonar, mas eu, seu marido, conta comigo, sou seu amigo. Sou seu amigo para te escutar, para te ouvir, para estar aqui, para te fortalecer, para te ajudar, sabe? Uma pessoa que gosta de passar o tempo junto, conversando, falando, caminhando juntos, sonhando juntos. Sonha aí, gente, vamos sonhar juntos, vamos compartilhar esses sonhos, vamos dar risada, vamos tirar um sorriso do rosto da nossa esposa. Quanto tempo você não faz isso? Sabe? Quando não tem amizade entre o casal, o relacionamento certamente vai sofrer. Sabe? Porque quando você investe tempo na pessoa que Deus colocou no seu lado, ouça bem, quando você investe tempo, não é investir tempo em outras pessoas, é investir tempo na pessoa que Deus colocou no seu lado, não apenas na rotina, não. Deus vai honrar o seu casamento. Deus vai abençoar seu casamento. Você vai ter um casamento forte. Quinto e último, o homem deve ser um guardião do casamento. Sabe, a gente vive hoje num momento que existe muitas, mas muitas distrações. Muitas, mas muitas tentações. Muitas, mas muitas oportunidades para enfraquecer os relacionamentos. Tá assim, muita oportunidade, muita tentação, muita distração. Então, o homem deve proteger a sua mente. E hoje o diabo ele quer destruir a família através do pensamento. Por isso que a gente precisa renovar o nosso pensamento a cada dia. O homem tem que proteger os olhos. Para onde você está olhando? Olhe para sua esposa. Olhe para sua esposa. Deus colocou ela do seu lado. Olhe para ela. Para mais ninguém. Proteja o seu coração. Não dê o seu coração para outra mulher. Nem amizade, nem nada. Dê o seu coração. Proteja ele. Porque o seu coração deve ser para a sua mulher. Para a sua mulher. Seus olhos têm que ser para a sua mulher, para a sua esposa. Sabe, você precisa entender que a fidelidade, ela não é apenas uma obrigação. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou fiel porque é obrigado a ser. Não! Isso não funciona assim. É uma demonstração diante de Deus de amor, de honra e de aliança com Ele. Tá? Com Ele, com Deus. Uma aliança com Deus. Porque quando você demonstra amor, quando você é fiel à sua esposa, quando você demonstra amor, quando você honra ela em todas as coisas, com seu olho, com seu coração, com as suas atitudes, você faz uma aliança perpétua com Deus. É forte.
Ou seja, o seu relacionamento com a sua esposa, está lá escrito que Deus pode deixar de ouvir suas orações se as suas atitudes não forem boas. Famílias fortes são construídas sob confiança. Você pode confiar na sua esposa. Ela pode confiar em você. Porque se perder a confiança, você perde o amor, você perde a honra e principalmente você perde a aliança que você fez com Deus. Você está preparado para fortalecer a sua aliança com Deus? Que a sua esposa possa confiar em você. Seja um homem que fala assim, pode colocar a mão no fogo, porque eu vou te honrar com meu amor e com minhas atitudes. Eu queria finalizar ainda, mas vai um pouquinho, mas é importante, esse assunto é muito importante. A intimidade, ela é fruto de um relacionamento saudável. Muitos homens, eles concentram a sua atenção somente no finalmente, nos resultados. Meu trabalho é o mais importante, né? Mas Deus, ele trabalha na raiz. Sabe, quando existe amor, quando existe respeito, quando existe diálogo, quando existe a amizade, a conexão do casal, ela vai sair muito mais fortalecida e naturalmente essa conexão vai aumentar. Por isso, cuide da sua relação como um todo. Cuide da amizade. Cuide da comunicação, fale com ela. Cuide da confiança, faça ela confiar em você e ser capaz de colocar a mão no fogo pelas suas atitudes. Seja parceiro. Tudo isso vai fortalecer a sua vida conjugal. Amém? Deus não chamou o homem apenas para ser provedor. Provedor é importante. Sim, muito importante. Mas ele também chamou para que o homem seja presente, para que o homem seja um companheiro, para que o homem seja um amigo, para que o homem seja uma pessoa que honra a mulher que Deus colocou ao seu lado. E a verdadeira masculinidade, ela não revela pela força. Muitas vezes eu sou macho. Não. A verdadeira masculinidade, ela vem pela capacidade que ele tem de amar, de servir, de proteger e de valorizar. Quando um homem compreende essas coisas, o casamento se fortalece, a família cresce e Deus é glorificado dentro do lar. Eu quero fazer um desafio para você, homens. Faça algo simples hoje. Converse com a sua esposa sem o celular, sem a televisão, sem as distrações. Pergunte assim: como eu posso ser um marido melhor para você, minha querida, meu amor? E ouça com o coração aberto, sem defesa. Amém? Vamos orar? Senhor, fortalece os maridos dessa geração. Dai-nos, Senhor, a sabedoria para amar, para ter humildade de ouvir, para ter maturidade, para honrar as nossas esposas, Senhor. Que os nossos relacionamentos possam refletir, Senhor, o nosso amor e que nossos lares sejam ambientes de paz, de respeito e de unidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o homem que honra a sua esposa fortalece o casamento. O homem que fortalece o casamento deixa um legado para muitas gerações. Que Deus abençoe e até amanhã com mais um devocional.